Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. No tempo de João havia filosofias perigosas que afastavam os crentes de Jesus. E João dizia que era muito importante, que era preciso estar muito ligado a Jesus para ser vencedor. Essas filosofias tinham como objetivo afastar as pessoas de Deus. Eram filosofias que podemos dizer até satânicas. Será que hoje não existe também no nosso tempo? Através de todo o mundo grego havia, portanto, uma tendência constante de desenvolvimento do pensamento que recebe o nome genérico de gnosticismo. Esta crença básica de todo o pensamento gnóstico é que só o espírito é que é bom e a matéria, ela é essencialmente má. Portanto, no tempo de João, a grande preocupação eram esses falsos mestres, os gnósticos, que ainda hoje as suas teorias ressurgem também no nosso tempo. Podemos ver um quadro desses hereges gnósticos. Eles falavam que tinham nascido de Deus, de estar a caminhar na luz, de não ter pecado. Eles diziam que não tinham pecado e que permaneciam em Deus e que conheciam Deus. E estes eram os seus sedutores slogans. Não tinham ideia de que estavam a destruir a fé e a própria Igreja. Segundo eles, estavam a purificar a Igreja do que para eles era gente inútil e iam fazer do cristianismo uma filosofia intelectual respeitável, capaz de ficar ao mesmo tempo dos grandes sistemas que existiam na época. Mas as consequências dos seus ensinos eram a negação da encarnação, a eliminação da ética cristã e a impossibilidade de viver uma sã comunhão dentro da própria Igreja. Não deve nos surpreender então que o apóstolo João, com tão fervente devoção pastoral, trate de defender as igrejas que ama de tão insidioso e ameaçador ataque interno, pois esta era uma ameaça muito mais perigosa do que qualquer perseguição cristã pagã à Igreja. Estava, portanto, em jogo a própria existência da fé e a própria Igreja de Deus, de Jesus Cristo. Para João, o conhecimento de Deus e a obediência a Deus devem andar sempre juntos. Conhecer Deus e guardar e ser obediente a Deus. Guardando os seus mandamentos é que nós podemos provar se realmente nós conhecemos a Deus. E ele vai dizer nesta carta, no capítulo 2, versículos 3 a 5, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele diz, é um mentiroso. Esta obediência é de facto a base da oração. Recebemos e pedimos a Deus porque amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que agradam o próprio Deus. As duas marcas que caracterizam o genuíno cristianismo são o amor para com os irmãos, o amor uns para com os outros e a obediência aos mandamentos divinos revelados na Sagrada Escritura. E estas foram, pois, as convicções, as exigências básicas com que o apóstolo João enfrentou os hereges que ameaçavam a teologia cristã e que minavam a ética cristã. João então escreveu a sua grande carta para enfrentar então esta situação em defesa da fé. As heresias que atacou não são de modo algum eco dos velhos infortúnios distantes e batalhas passadas. Ainda elas estão, como eu dizia hoje, na superfície e de vez em quando essas heresias lhe aparecem também. O cristão não tem que temer então, no entanto, essas heresias, porque em Cristo nós temos a vitória, como nos diz o texto bíblico de hoje. Temos a vitória sobre todos os poderes do mal. Aquelas potestades o prejudicaram em grande medida e até levaram o próprio Jesus à cruz do Calvário. Mas finalmente Cristo venceu, levantou-se vitorioso. E esta vitória pertence-te a ti também, querido amigo, e a mim, aqueles que acreditam e que aceitam Jesus Cristo no seu coração. Mas o problema residia também em que esses falsos mestres nunca estavam dispostos a ouvir, nem estavam dispostos a aceitar essa verdade autêntica, essa autêntica fé cristã que Jesus nos oferece. João volta então para a sua antítese favorita, a oposição entre o mundo
e o cosmos e Deus. Ou seja, o mundo, como nós podemos ver, é a natureza humana que está separada de Deus, em oposição contra o próprio Deus. O homem cuja origem e procedência é de Deus quer exercitar corretamente a verdade, quer ouvir a palavra, quer aceitar essa verdade que vem de Deus, enquanto que o homem cuja origem e procedência é do mundo procura rejeitar a verdade. Como pode um homem cujo objetivo é a exaltação de si mesmo, cujo credo é a lei do mais forte, aquele que pensa que o mais fraco deve ceder, começar então a compreender um ensino cujo princípio é vida e cujo princípio é o amor? Como pode um homem que crê neste mundo e que é o único que existe e que, portanto, que as coisas materiais são a única coisa que importa, dever compreender uma vida vivida à luz da eternidade, onde as coisas invisíveis muitas vezes poderão ser de valores maiores da vida? Por um lado, está o homem cuja origem e procedência é de Deus, o homem disposto a ouvir a verdade. Por outro lado, o homem cuja origem e procedência é o mundo, incapaz de ouvir a verdade. Mas aqui surge também um problema no qual provavelmente João nem sequer tinha pensado naquele momento. Naquele tempo existiam então os falsos mestres, tal como hoje. A procedência deles é do mundo, mas ainda hoje você pode escolher ser um crente de Jesus, cuja procedência é divina. De que lado queres estar? De que lado queres ser? Disposto a ouvir a verdade? Disposto a te deixares conduzir por Jesus? Disposto a fazeres a vontade de Jesus na tua vida? Disposto a seguires as filosofias que vêm na Bíblia, na Palavra de Deus, que são a inspiração e a condução de cada um de nós, de cada crente? Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.